tema da mensagem de hoje, o que está escrito ali, igreja? Com força, vamos lá. A força de uma promessa. Qual é o tema? Isso, a força de uma promessa. Já vou ler com você o que está em Gálatas 3,17. Ouça, igreja. Quando você recebe uma promessa de Deus e você decide se apoiar nela, crendo verdadeiramente que aquilo é para você, ouça, essa promessa fortalece a sua fé. Ela fortalece a sua fé de tal maneira que você consegue passar por cima de tudo que precisa ser passado. Guarda isso que eu estou te falando. E com a pregação, com a ministração, você vai ver que isso é uma realidade. Que isso é um fato verdadeiro em nome de Jesus. Amém? Veja o que está escrito em Gálatas, capítulo 3, verso 17. O próximo banner aí, por favor. Toda a igreja pode ler em voz alta comigo, por favor? E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode invalidar, de forma que venha desfazer a promessa. Você sabe o que está escrito aqui? Amados, presta atenção. Uma promessa de Deus é tão forte, que a Bíblia está dizendo que nem a lei do próprio Deus, que veio 430 anos depois de Abraão, que a lei veio através de Moisés, está dizendo que nem a lei de Deus invalida uma promessa feita por Deus. Ei, pensa comigo. Se a lei do próprio Deus não invalida as suas promessas, serão as leis dos homens que vão invalidar? Você entende o que eu estou dizendo? É a lei do médico que vai invalidar a promessa que Deus cura? É a lei de um advogado? É a lei das circunstâncias? É a lei dos homens que diz: você nasceu miserável, vai morrer miserável. Você nasceu assim, você vai morrer assim. Nada invalida uma promessa de Deus. E Deus tem promessas de vida para todos nós. Amém, igreja? Está escrito que aquele que vier a viver pela fé em Cristo Jesus, ele será abençoado tal qual foi o pai da fé, que é Abraão. Digam graças a Deus. Compreende isso, igreja? Ficou claro isso? Alguma coisa pode invalidar ou desfazer, anular alguma promessa de Deus, sim ou não, igreja? Nada. Guarda isso no seu coração. Nem uma promessa, ou melhor, nem uma lei do próprio Deus, nem a lei do próprio Deus, a Bíblia está dizendo, pode invalidar a promessa que ele fez. Então, a força em uma promessa. A pergunta é, quando eu leio uma promessa da Bíblia, eu creio que ela é para mim? Eu acredito realmente que ela vai sair do papel e tornar-se uma realidade na minha vida? Ou eu simplesmente acho muito bacana, poxa, que legal essa promessa, hein? Poxa, como eu gostaria que acontecesse isso na minha vida. E por que não passar a dizer, isso um dia vai acontecer na minha vida? Quem tem essa fé e diga, vai acontecer na minha vida? Não, mas fala com força, vamos lá. Vai acontecer na minha vida, em nome de Jesus. Agora, onde está o problema, muitas das vezes? Veja comigo que diz Jeremias capítulo 17, Jeremias 17, versículo 5 em diante. Abra aí na sua Bíblia, Antigo Testamento, Jeremias capítulo 17, verso 5 em diante, vai aparecer aqui no telão, aparece para você ir na sua casa também. Podemos ler juntos? Vamos lá? Assim diz o Senhor. Quem vai dizer? O Senhor, Deus que está dizendo. Maldito o homem que confia no homem. Repete isso. Maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha para mim aqui. Alguém pensaria assim, bispo, quer dizer que eu não posso confiar no homem? Eu não posso confiar nas pessoas? Eu vou ter que ter pé atrás com todo mundo? Eu vou ter que desconfiar de todo mundo? Não, não, não. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando diz maldito o homem que confia no homem, é maldita a pessoa que se apoia em outro homem, que deposita nele toda a sua confiança e tira o coração de Deus. Quando diz maldito o homem que confia no homem, é o homem que decide, em vez de confiar que Deus é quem vai fazer, ele acredita que é o homem que vai fazer. Se alguém de repente não cumpriu uma promessa para contigo, pode ser que essa pessoa não tenha podido cumprir.
De repente não é questão de falta de caráter ou porque ela não quis. De repente alguém um dia até prometeu algo para você, ó, conta comigo nisso que eu vou te ajudar. De repente na hora H ela não pôde. Talvez naquele momento ela esteja mais precisando da sua ajuda do que você da ajuda dela. Quem compreende isso que eu estou falando? Por que o senhor está falando isso? Para você não começar a ter maus olhos com os outros. Você já chegou e perguntou àquele que de repente um dia te prometeu, um dia te ajudar e na hora H ele não te ajudou? Você teve pelo menos a curiosidade de chegar e perguntar assim, vem cá, está tudo bem com você? Que você tinha dito que me ajudar, eu não estou cobrando não, mas está tudo bem com você, porque de repente não está. E talvez aquela pessoa está passando por um momento tão difícil, diferente de quando ela prometeu que iria te ajudar. Está claro o que eu estou falando, igreja? Ué. As coisas mudam, pessoas mudam, circunstâncias mudam. Aliás, olha para mim, isso aqui eu quero que você guarde, por favor. Toda igreja, coloca atenção nisso, você de casa também. Amados, você quer experimentar o mover de Deus na sua vida? Então nunca se apoie em coisas mutáveis. No homem, porque o homem muda ou não. Não se apoie nas emoções suas, inclusive, porque elas também mudam. Quantos aqui você está de repente muito bem, daqui a pouco acontece uma coisa, você já não está mais tão bem assim? Quantos aqui às vezes acordam com o astral lá em cima, no dia seguinte acorda com o astral lá embaixo? Então não se apoie nas pessoas, não se apoie nas suas emoções e não se apoie nas circunstâncias também, porque tudo isso é mutável. Agora, se apoie em Deus e na sua palavra, porque Deus e a sua palavra são imutáveis, e se você se apoiar em Deus e na sua palavra, assim como os homens do passado experimentaram o mover de Deus sobrenatural dele em sua vida, nós vamos experimentar também em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Creia nisso, meu amado. Se apoie em Deus e na sua palavra. Eu pergunto, você responde, valendo nota para a prova do meio do ano agora. Em quem você deve se apoiar? Vamos lá, igreja. Duas coisas, só falaram uma, hein? Em que tem que apoiar, pessoal? Em Deus e na sua palavra, ué. Porque Deus não muda, e nem a sua promessa, nem a sua palavra. Mas pessoas podem mudar. Para o bem também. Amém? Para o bem também. Pessoas mudam, igreja. Acredite nisso. Às vezes alguém não prestava até semana passada. Pode ser que hoje ela preste. Ou não. Bispo, se você disser bispo, é porque você, no fundo, não crê no poder de Deus. Me desculpa. Eu continuo acreditando nas pessoas. Eu continuo acreditando nas pessoas. Eu já vi muita gente, até na igreja, que por um período você olhava e dizia, Senhor, tem misericórdia. E hoje você olha e diz assim, glória a Deus. Que bacana. O que Deus está fazendo. Amém, igreja? A mudança que a pessoa está permitindo Deus fazer nela, ou ela está querendo que Deus lhe proporcione. Compreende isso? Então, maldito é o homem que se apoia em outro homem, que se apoia em coisas que mudam. Mas se você decidir confiar e se apoiar naquilo que não muda, que é Deus e sua palavra, você vai em frente. E a promessa de Deus vai te dar força para você seguir adiante e chegar onde Deus quer que você chegue, e quem sabe aonde você também quer chegar. Por que? Como assim, bicho? Quem sabe? Sim, porque de repente você quer chegar em algum lugar e Deus quer que você chegue em um lugar muito melhor. Amém, igreja? É assim. Com alguém aqui já aconteceu isso? Comigo já aconteceu. De você estar pedindo uma coisa para Deus, mas veio uma bem melhor. Levante a mão assim, por favor. Dá um aplauso para Jesus então, por gentileza. Glória a Deus, amém? Talvez se diga assim, bispo, o orei aconteceu é nada comigo. Acalma que tua hora vai chegar. Amém, igreja? Diga, minha hora vai chegar, em nome de Jesus. Continuando, coloca aí o próximo versículo, por gentileza. Olha o paralelo que a Bíblia vai traçar com o homem que se apoia nas coisas que mudam, tá? Porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Repete essa frase. E não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Já dá para imaginar como é que vai ser a vida dessa pessoa? Que decidiu confiar nos outros e não em Deus? Que decidiu se apoiar em pessoas ou em coisas que mudam e não na palavra de Deus e no Senhor? A vida dessa pessoa não vai ser nada agradável. Deus traça um paralelo ou compara essa pessoa a uma árvore plantada no meio da sequidão e que vai secar. Compreende isso? Uma coisa interessante nesse versículo é que o bem virá, mas ela não vai ver.
Não lemos ali? Eu não pedi para você ler em voz alta comigo? Não verá quando vier o bem. Repete isso, vai. Não verá quando vier o bem. O que a Bíblia está querendo dizer? Que o bem vai vir. Digo, o bem vai vir. Mas ela não vai ver. E lembra da mensagem da semana passada? Daquele capitão que até viu, mas porque não creu, não participou. Entende isso, pessoal? Porque não creu na promessa. Creia nas promessas de Deus. Creia que elas são para você e que vão se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos continuar. Vamos lá. Próximo versículo, versículo 7. Agora que bacana. Bendito o homem o quê? Que confia no Senhor e cuja esperança é quem? É o Senhor, diferente do anterior. Olha a comparação. Porque ele é como árvore plantada onde, igreja? Junto às águas. Árvore plantada junto às águas. Vai deixar de dar fruto? Vai secar? Hã? Não. Por quê? Porque está plantada onde? Junto às águas. O que são as águas, biblicamente falando? Senão a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Onde eu e você temos plantado a nossa vida ou a nossa fé? Em quem temos nos apoiado? Nas coisas, em pessoas, circunstâncias ou em Deus e sua palavra? É isso que vai ser determinante para o nosso futuro. É isso que vai determinar como vai ser a minha vida, como vai ser a sua vida. Então, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Por que não receia quando vem o calor? Porque está na beira do quê? Beira das águas, pois. Amém, igreja? É igual quando está aquele calor danado, você está lá, na beira do mar. É na verdade. Ficou com muito calor, você faz o quê? Vai lá dar um mergulhinho de leve. Não é assim, pessoal? Ou aqueles que têm um medo danado no baldinho, né? Aqui. Aí não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Vai dar fruto em nome de Jesus. Diga, vai dar fruto. Quem crê, diga assim, eu vou dar fruto em nome de Jesus. Diga, minha vida vai florescer em nome de Jesus, vai frutificar para a glória de Deus. Versículo 8. Então, novamente, porque ele é como, todos juntos para a gente fechar essa parte aqui. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amados, preste atenção aqui em mim. Coloque muita atenção, por gentileza. O que eu vou narrar para você agora, eu não vou ler, porque senão nós vamos fazer vigília aqui, se eu ler tudo. Mas o tema da mensagem de hoje qual é? Você lembra qual é? A força de uma promessa. A força que nós precisamos para seguir em frente, ela virá de Deus e das suas promessas. Quando uma pessoa tem uma promessa de Deus e ela crê nessa promessa, ela acredita que é para ela verdadeiramente, as suas forças são renovadas dia após dia. Aconteça o que acontecer, ela se mantém firme e ela chega onde Deus quer que ela chegue. Fui claro nisso? Agora eu vou provar isso para você. Na vida de um dos maiores, uma das maiores referências da Bíblia, que é José. José, que de escravo se tornou o quê? Governador. Amados, coloque atenção, por favor, vou discorrer a história aqui de forma bem objetiva, mais didática possível, trazendo para o nosso dia a dia também. Mas eu queria que você, por mais que você já conhecesse a história, que você atentasse. Sabe por que eu falo isso às vezes? Porque às vezes a pessoa pensa assim, mas já conheço isso, já ouvi isso. Aí você já bloqueia a sua mente, Deus quer falar uma coisa nova com você e não consegue falar. Porque você disse, já sei. Pronto, já sei e bloqueou. Por isso que Paulo disse assim, quem quer se tornar sábio, faça-se estulto para se tornar sábio. Ou seja, quando você chega na casa de Deus, você tem que entrar como quem não sabe nada. Tornar-se estulto ou fazer-se de estulto. Estulto é aquele que não sabe nada. Ou seja, eu estou aqui para aprender. Amém, igreja? Pronto, acabou, estou aqui para aprender. Estou aqui para ouvir o que Deus tem para mim. Não para ficar, não, mas isso aí eu já sei. Não, isso aí eu não concordo, isso aí eu não acho assim. Não, estou aqui para aprender em nome de Jesus. E é óbvio que o que a gente vai sempre ensinar para você é de acordo com a palavra de Deus. Amém, igreja? Não tenha dúvidas quanto a isso. José, ele recebeu uma promessa de Deus. Através de um sonho, Deus lhe deu uma visão. Deus lhe deu uma promessa. Repita isso.
Deus lhe deu uma promessa. Que promessa? De que ele um dia seria grande e seus irmãos inclinar-se-iam diante dele. Amém? Depois você pode ler na Bíblia Sagrada, capítulo 38. Você leia lá depois toda a história, se você quiser. Começa no 37, depois você pula o 38, que fala de Judá e Tamar. Aí depois do capítulo 39 diante, até o fim, vai falando de José, da sua história. Mas, num resumo, José, porque ele creu na promessa que Deus lhe deu, ele declarou. Você lembra de semana passada que nós lemos em 1 Coríntios? Porque eu criei, eu falei. Porque eu criei, eu falei. Eu declaro aquilo que eu creio. Repete isso, eu declaro aquilo que eu creio. Mais uma vez, com força, vai. Eu declaro aquilo que eu creio. A pergunta é, você tem declarado o quê? Só desgraça para si mesmo, para a sua vida? Então é isso que você crê? Declara o que você crê. Porque eu criei, eu falei. Então José acreditou e ele falou para os irmãos, olha, um dia vocês vão se inclinar diante de mim. Eu vou ser tão grande que vocês vão se inclinar. E aquilo humanamente falando era impossível, porque ele não era primogênito. Quando que um filho sem ser primogênito iria se inclinar diante dos outros que eram mais velhos do que ele? E os irmãos tiveram inveja dele. Para resumir a história, os irmãos vendem José aos ismaelitas, que por sua vez o levam ao Egito, e os irmãos dele não sabiam para onde José estava sendo levado, venderam ele para comerciantes ambulantes. Vendeu os ismaelitas, estes o levaram para a terra do Egito, e lá no Egito, José foi vendido como escravo. Amados, dá para você imaginar uma coisa dessa? Pensa comigo, você tem a sua família, e de repente os seus irmãos de sangue, passam a ter inveja de você e criam uma situação, e te vendem como escravo. Dá para você imaginar quão forte é isso? O peso que isso tem? José viveu isso. Invejado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, e agora lá na terra do Egito, ele é comprado como escravo, comprado por um oficial de Faraó, chamado Potifar. Ali Deus já estava preparando José para o que ele tinha para ele lá na frente. Porque se você crê que uma promessa é de Deus para a sua vida, mesmo, e você crê que Deus vai te exaltar algum dia, esteja pronto para algumas humilhações, esteja pronto para alguns desertos que você vai ter que passar. Porque não existem pessoas que Deus possa ter algo grande para elas, que primeiro Deus não as prepare para que elas tenham condições de receber aquilo que Ele tem para lhes entregar. Compreende o que eu estou falando? Não existe, não tem isso. Tá? Pode ver na Bíblia Sagrada. Pode ver. Quem recebeu, isso é tão verdadeiro, quem recebeu de mão beijada algo sem ter que fazer nada e deu ruim, Saul. Não fez nada para se tornar rei de Israel. Sim ou não? Deu ruim ou não deu? Deu ruim, como os outros falam aí. Então, deu ruim mesmo. Agora Davi, deu certo, mas foi preparado. Amém? Foi preparado. Quantas coisas não aconteceram com Davi? Porque Deus estava preparando ele. Sabe qual é um dos nossos problemas muitas das vezes? É que a gente diz assim, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Isso como poesia é fantástico, é maravilhoso, bonito, soa poético. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Quantos de nós aqui acreditamos nisso realmente? Se você não está fazendo nada de errado, porque às vezes, porque estamos fazendo algo errado, que as coisas estão dando errado. E a gente precisa mudar alguns comportamentos e pronto, acabou. Mas se eu não estou fazendo nada de errado, estou fazendo tudo certo. Estou na presença de Deus, estou limpo diante de Deus, fazendo a sua vontade. E coisas estão acontecendo que eu sinto que há uma certa pressão sobre mim, que mexe até com o meu emocional. Se eu creio que essa palavra é de Deus realmente, que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, por que eu não dou graças por aquilo também? Mas eu penso em fugir, eu penso em ir embora. Por quê? Porque eu não aceito isso, porque no fundo não creio que isso é de Deus. Não é bem assim, então pense como você quiser, mas lá na frente você vai ver que é. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, pessoal.
Está acontecendo coisa negativa na sua vida? Você está bem com Deus? Você está legal? Então, meu irmão, tem um propósito. Procure tirar as lições. E esteja pronto, porque a sua hora vai chegar. E a bênção vai vir de Deus para você. A promessa uma hora vai se cumprir na sua vida. E quando chegar a hora do cumprimento da promessa, você só tem que estar pronto. José agora servia na casa de quem? De Potifar. Lá na casa de Potifar, a Bíblia diz que José era com Deus, que Deus era com José. Diga, Deus era com José. Sabe por que eu pedi para você falar isso? Porque entenda, Deus é com aqueles que são com Ele. Uma senhora me perguntou certa vez, bicho, como é que eu sei que Deus é comigo? Eu falei, simples, a senhora é com Deus? Ela falou, sim, então Deus é com a senhora. A recíproca é verdadeira, pessoal. Se eu sou com Deus, Deus é comigo. Quando a Bíblia diz que Deus era com José, é porque José não permitiu que, ao invés dos seus irmãos, que o fato dele ter sido injustiçado, ter sido vendido como escravo, e agora servir como escravo, ele que era um homem livre até pouco tempo atrás, agora se via como escravo na casa de um oficial de Faraó. Ele não permitiu que aquilo sujasse o seu coração. Amém? Não permitiu. Não deixou que isso sujasse o seu coração. Como é que está o nosso coração em meio às tribulações que a gente enfrenta? O que você está deixando entrar em você, pessoal? Que está mudando de repente seu comportamento para pior? Que está mudando sua mente? O que você está nutrindo dentro de você? Vigia. Eu estou pregando para você e estou pregando para mim também. José começa a se destacar na casa de Potifar, porque ele era com Deus. Se diz que Deus era com ele, quer dizer que José mantinha o quê? Sua fé em Deus, na presença de Deus, mantinha sua comunhão com Deus. O que acontece então? A mulher de Potifar começa a se engraçar para o lado de José. Se engraçar, entende o que quer dizer? Começa a dar mole para José, começa a querer deitar-se com José, queria ter relações com José, e José falou, olha, isso aí eu não vou fazer. Não, mas ninguém está vendo e tal, ninguém vai saber. Não, ninguém vai saber, mas existe um Deus, que eu sou fiel a Ele. Sou fiel a Deus, sou fiel ao seu marido também. Amém? Sou leal a Ele. Ele não permitiu. Ele permitiu que eu tocasse em tudo aqui na sua casa. A única coisa que Ele não permitiu eu tocar foi na senhora. Amados, aprendam, porque isso é uma chave que a gente tem que levar para o resto da vida. Aquilo que Deus não deixou você tocar, não mexe, porque vai dar ruim. Amém? O que Deus não deixou você mexer, não mexe. Deus falou com Adão, pode comer de todas as árvores, só aquela ali você não pode comer. Ele foi comer exatamente daquela. Deu ruim? Foi ou não foi? Ué. De tudo que você ganha, você pode mexer em 90%. Se você quiser dar oferta, amém. Se não quiser, tudo bem. Mas 10% é de Deus, não mexe. Porque Deus não deixou mexer. Ele falou que é dele, que eu tenho que devolver na casa dele. Eu não aceito. Tá bom, não estou aqui para tentar convencer você, mas como homem de Deus, eu tenho que ensinar a verdade para você. Amém, igreja? Simples assim. A mulher cria uma situação, mulher do Potifar, ficam sozinhos em casa, ela tenta agarrar José, e José sai correndo. Sai correndo. Por que ele saiu correndo? Porque ele era homem. Por que ele saiu correndo, pessoal? Porque era homem, porque se ficasse ia acabar fazendo besteira. Sim ou não? Deus sai fora, poxa. Por que o senhor está falando isso? Porque o problema às vezes é, o que nós lemos lá em Jeremias? Maldito o homem que confia no homem. O problema às vezes é a gente confiar na gente mesmo. Não, eu confio em mim. Não confio, não confio em Deus. Amém, igreja? Eu confio em Deus. Confio em Deus. Eu vou fugir da aparência do mal, fugir daquilo que eu sei que pode me levar a pecar. É o que a gente tem que fazer. Digam graças a Deus. José foge. A mulher inventa para o marido o seguinte, José quis me agarrar. Pronto. O que Potifar faz? Põe ele aonde? Estou esperando ouvir a resposta aqui. Manda ele para a prisão, não é isso? Manda para a prisão. Foi preso. Poxa, quando as coisas começavam a ficar mais legalzinha, certamente devia passar pela cabeça dele o seguinte, poxa, as coisas estão encaminhando de acordo com a promessa que Deus fez. Deus fez uma promessa lá atrás, que um dia eu vou ser grande, que um dia pessoas vão se inclinar diante de mim, poxa, a coisa está fluindo. De repente, dá tudo errado. Ele sofre uma injustiça.
Bicho, por que Deus deixou ele passar por tudo isso? Porque, meu amado, lá na frente ele veria pessoas suplicando a ele justiça, e ele não seria injusto. Ele lidaria com pessoas sendo humilhadas, e ele não iria humilhar essas pessoas porque ele foi humilhado. Ele lá na frente lidaria com pessoas que estavam sendo invejadas, e ele sabia o que era ser invejado. Ei, tem coisas que às vezes nós estamos passando na nossa vida, meu amado, para que lá na frente você possa simplesmente dizer para a pessoa o seguinte: eu sei o que você está passando, eu tenho como te ajudar, porque eu superei isso, e o caminho é esse para você superar também. Digam graças a Deus. É assim, nada é por acaso. Pode repetir isso, por favor, em voz alta? Mais uma vez, vamos lá. E tudo tem um propósito. Fala isso. Tudo tem um propósito. José fica na prisão. Como tudo tem um propósito, o que acontece? 2 homens que serviam diretamente a Faraó foram presos. Quem eram esses homens? O copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Ambos foram para a prisão. A gente vai aprender uma lição legal aqui agora. Ouça isso, por favor. Ambos foram para a prisão. Lá na prisão, os 2 tiveram um sonho. E esse sonho perturbou os caras. Legal mesmo. Bem, legal mesmo. Se perturbou, não é legal. Perturbou os caras. Os caras ficaram perturbados com o sonho que eles tiveram. Meu Deus, que sonho é esse que a gente teve? Que sonho, que sonho. José percebe que os caras não estavam perturbados com aquele sonho. José começou a se destacar na prisão, porque o Senhor era com ele, e o fato de ter ido para a prisão não fez ele corromper o seu coração, não fez ele negar a Deus, negar a sua fé em Deus. Ele continuava firme. Amém, igreja? Continuava fiel a Deus. De sorte que o carcereiro entregou a responsabilidade do presídio dos presos na mão de José. Olha que coisa bacana. Mas José agora vê os caras perturbados, precisando de um auxílio, querendo saber o que era aquele sonho que eles tiveram. E José vai e interpreta o sonho daqueles caras. José se coloca à disposição para ajudar aqueles homens. Eu faço uma pergunta para você, responda com toda sinceridade: José estava precisando de ajuda ou não? Sim ou não, igreja? Estava, porque ele estava ali injustamente. Era injustiça o que estava acontecendo com ele. Mas mesmo ele precisando de ajuda, ele ajudou. É isso que Deus espera daquele que serve a Ele, daquele que é dele verdadeiramente. Se eu sou de Deus, meu amado, eu posso estar precisando de ajuda, mas eu vou te ajudar, em nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque eu tenho uma promessa, e a promessa faz com que eu me coloque acima até das minhas necessidades. Compreende isso em nome de Jesus? E José interpreta o sonho dos caras. Um se deu bem pra caramba. A interpretação é que 3 dias ele voltaria a servir a taça, o copo, para o rei, que era Faraó. Era o copeiro-chefe. O outro se deu mal pra caramba, porque a interpretação do sonho era que dentro de 3 dias ele iria morrer. E ele morreu. O que acontece então? Antes daquele copeiro-chefe voltar a servir a Faraó, José chama o cara e fala o que com o cara? Meu irmão, vem cá. Pô, tu viu que eu interpretei teu sonho aí? Pô, te tratei legal aqui. Quando você estiver lá diante do Faraó, fala com ele de mim, pô. Explica lá minha situação, mostra que eu tô aqui, pô, tô injustiçado, cara. Desde lá de trás, você sabe minha história, pô, meus irmãos venderam, estou aqui, enfim, agora é a sem graça da mulher do Potifar, que veio pro meu lado, enfim, nada, estou aqui. Aí o cara promete para José, fala: meu irmão, deixa que eu vou falar de você para o rei. O cara vai, passam 2 anos, o cara nem lembra de José. Aí você vai dizer assim: rapaz, que cara bandido esse, hein? Não, Deus estava no controle de tudo. José continuava confiando em Deus. O problema é que eu estou dizendo para você, às vezes a gente acha que Deus perdeu o controle. Meu amado, Deus nunca perde o controle. Amém, igreja? Quem crê, diga isso: Deus nunca perde o controle. Fala com força, vai, igreja. Nunca. Deus sempre se mantém no controle, está sempre no controle de tudo. 2 anos se passaram, o cara nem lembrou de José. E se lembrasse, de repente ia estragar o propósito. Porque 2 anos se passaram, agora quem tem um sonho? Quem? Faraó. Faraó tem um sonho.
E agora quem fica perturbado com o sonho que tivera foi Faraó, não sabia que sonho é esse, 7 vacas gordas que eram devoradas por 7 vacas magras, e elas continuavam magras. Só para resumir a história, aquele cara que estava lá na prisão, que teve o seu sonho interpretado, vendo agora Faraó perturbado, o que acontece? Ele lembra de quem? Lembra de José. Tudo tem a sua hora. Repete isso, por favor. Tudo tem a sua hora. Amados, o tempo de Deus é o melhor sempre. O tempo de Deus é o melhor sempre. Tem gente que às vezes pensa assim, mas fulano está indo muito lento, muito devagar. Meu irmão, cada um tem o seu tempo, inclusive diante de Deus. Amém, igreja? Diante de Deus. Fique em paz. Só confia. Só continua crendo, fazendo sua parte, crendo nas promessas que Deus tem para você, em nome de Jesus. Faraó manda chamar José. Fala, o cara interpreta sonho? Sério? Falou, não, sério, Faraó, o cara interpretou meu sonho lá. Falou que 3 dias eu ia voltar te servir aqui. Estou aqui te servindo com um copo de novo na tua mão. Aí Faraó manda chamar esse cara aqui. Para resumir a história, José vai lá, se arruma, faz a barba e tal, aquela coisa toda, toma um banho para ficar cheiroso. Chega diante de Faraó. Com um objetivo: interpretar o sonho. Qual era o objetivo? Faraó chamou José para um objetivo, uma coisa só. Qual a coisa, igreja? Interpretar o sonho. Pronto, acabou, interpreta o sonho. José vai lá, interpreta o sonho, diz para Faraó, é o seguinte, virão aí, Deus já mostrou, virão aí 7 anos de muita fartura, seguidos de 7 anos de muita miséria. Aí entra o que é fantástico, a coragem de José. O cara foi chamado, o cara acabou de sair da onde? Diz para mim. Da prisão. O cara acabou de sair da prisão. E agora estava diante de quem? Do rei, de Faraó, do cara mais temido, mais poderoso do mundo na época, ok? O cara mais poderoso do mundo na época. E estava lá. Ele interpreta o sonho. Ele poderia simplesmente fazer o quê? Pronto, já fiz o que foi chamado para fazer. Mas ele tem a coragem de dar um conselho para Faraó. Um conselho para Faraó. Essa é a fé que Deus espera para nós. É a fé como um grão de mostarda. Como é que é a fé como um grão de mostarda? Você planta o grão de mostarda. Ela que seria apenas uma hortaliça, a Bíblia diz que ela se faz árvore. Ou seja, ela excede o que se esperava dela. Essa é a fé como um grão de mostarda. Que além de não aceitar mistura, não é do tamanho do grão de mostarda, que isso não está escrito na Bíblia. Não é tamanho, é como. É em termos de qualidade, não aceita mistura, química, essas coisas e tal, para que se desenvolva mais rápido, e excede o natural. A fé que traz o sobrenatural não é a fé natural que todo mundo tem, mas é a fé como grão de mostarda, que se faz árvore, que é a maior das hortaliças, que o tamanho, por ser uma hortaliça, seria um tamanho normal, médio ou pequeno, mas ela se faz árvore, algo grande. Ela supera o normal. Compreende o que eu estou falando? O natural seria José fazer o quê? Interpretar o sonho, pronto, acabou. E de repente Faraó diria o que para ele? Rapaz, muito obrigado, vou te abençoar aí, te presentear com algumas coisas, você está livre, volta para a tua terra e tal, ou mora aí onde você quiser, sim ou não? Ou te dar um emprego aí, mas não. José, por causa da sua audácia, da sua coragem, dá um conselho para Faraó, quanto ao que ele deveria fazer, para administrar a terra nos anos de fartura e nos anos de escassez. Aquele conselho foi tão agradável a Faraó, que Faraó disse o seguinte: rapaz, você é o cara, você a partir de hoje manda aqui na terra do Egito, você a partir de hoje dá ordem aqui, ninguém faz nada sem consultar você. Rapaz, sabe lá o que é isso? Esse é o nosso Deus, pessoal, que quando a hora dele chega na nossa vida, não tem diabo, não tem demônio, não tem nada, não tem circunstância, nada, não tem inveja, nada que vai atrapalhar. Mas por que nada atrapalhou? Porque José manteve-se com Deus, manteve-se na presença de Deus.
Porque ele tinha uma promessa. Deus falou que eu ia ser grande. Deus falou que pessoas um dia iam se inclinar diante de mim. E eu acredito nisso. Se Deus falou, um dia vai acontecer. Não sei quando, não sei como, mas vai acontecer. E isso aconteceu. Só para resumir a história, o único lugar que tinha comida na época era no Egito. Então descem os irmãos de José lá no Egito para poder comprar comida na mão de quem? De José. E agora esses irmãos estavam se inclinando diante de José. A promessa se cumpriu. Repete isso. A promessa se cumpriu. Ela se cumpre na vida de quem continua crendo. É forte quando você diz: eu creio que essa promessa é para mim. Ela fortalece você. E você continua acreditando, você continua crendo. E Deus abençoa. Amém? Compreende isso? Lá na frente depois descem os pais de José, enfim. E tudo fica às mil maravilhas. Os irmãos pensavam que José ia se vingar deles. José chega para eles e fala assim: eu vou cuidar de vocês. Ele não sujou o coração dele. Como é que está o nosso coração, pessoal? José não humilhou os irmãos dele como fizeram com ele. José disse: eu vou cuidar de vocês, eu vou colocar vocês no melhor lugar que tem aqui no Egito, para vocês morarem lá. É isso que eu vou fazer. Que forte, hein? Que espírito há em nós. Como nós reagimos diante de circunstâncias adversas, diante de pessoas que em algum momento quiseram o nosso mal, que em algum momento não fizeram aquilo que nós achávamos que ela ia fazer. Como é que a gente reage? Como menino, como criança? Ou pagar com a mesma moeda? É criança que faz assim, pessoal. É criança que faz assim. De repente Deus está te confrontando nessa noite. E talvez você desconverse na sua mente. Não desconversa. Deixa Deus te confrontar e fala assim: oh, eis-me aqui, eu quero mudar e vou mudar em nome de Jesus. Perdoa quem você sabe que tem que perdoar. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Ah, mas é ele que tinha que me pedir perdão. Tá bom, mas ele não pede, faz você então. Como é que você sabe que uma pessoa é mais madura do que a outra? É só olhar para uma árvore. Qual fruto cai primeiro? O maduro ou o verde? O maduro. Simples assim. O mais maduro é o que se inclina primeiro. O mais maduro é o que pede perdão primeiro. Amém, igreja? É assim. Quem somos nós? O mais maduro ou o verde? E o verde às vezes se acha mais maduro. Não, se quiser que peça. Quem é mais maduro? O fruto mais maduro cai primeiro. Amém? Porque José tinha uma promessa. Ele continuou crendo. Não se corrompeu. Nada contaminou o seu coração. Nada fez mudar a sua fé. Para eu fechar essa mensagem, eu quero mostrar uma coisa para você. Eu queria que colocasse aqui para mim Isaías 54, verso 2. Muitos sabem que um dia nós estávamos com a nossa igreja. Há 5 anos e pouco atrás nós estávamos com a nossa igreja ali em Maria da Graça. Muito menor do que aqui. E surgiu a oportunidade de virmos para esse imóvel aqui, bem maior do que onde estávamos. Muitos aqui frequentaram lá conosco. Eles sabem, conhecem o imóvel. Eu pedi a Deus uma palavra. E Deus me deu uma palavra. A palavra que Deus me deu foi essa daqui. Isaías 54, 2. Alarga o espaço da tua tenda. Eu estava entendendo que Deus queria que eu aumentasse o espaço da tenda. Estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Pronto. Acreditei nessa palavra, tive ela dentro de mim e orava em cima dela. É uma promessa de quem? De Deus. Uma promessa com uma ordenança. E eu vou fazer crendo nessa palavra. A gente vem para cá. De pronto, os compromissos aumentam absurdamente. Você está num lugar pequenininho, enfim. Que inclusive já estava até tudo pronto lá. Os gastos eram mínimos. E a gente vem para cá. E os gastos aumentam absurdamente. Poucos meses depois, o que vem? Pandemia. Que foi um pandemônio danado nesse mundo todo. Uma coisa que parou o mundo. Alguém esperava que aquilo ia acontecer algum dia, pessoal? Não, ninguém esperava. Poucos meses depois vem a pandemia.
Você lembra? Preciso falar como é que era? Não, fecha tudo, faz culto, não tem gente na igreja, enfim. E agora? O que vem no coração? Medo. Porque você não sabe o que vai acontecer. Não sabe quanto tempo vai durar. Sim ou não? Não sabe, ué. Você vê um monte de gente morrendo. Ou é mentira o que eu estou falando? Um monte de gente morrendo, um monte de gente adoecendo, tudo fechando e tal. Igrejas, inclusive, fechando as portas para sempre. E a gente cheio de compromisso agora, multiplicado. Mas tinha uma outra promessa. Versículo 4, coloca aqui. Isso aqui eu me apoiei totalmente. Deus dizendo o quê? Não temas, não serás envergonhado. Meu amado, todo dia eu vou estar. O Senhor falou que eu não vou ser envergonhado. Para eu não temer. Não te envergonhes, porque não sofrerá humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Você vai dizer, bicho, isso estava falando para Israel, como esposa do Senhor e Deus como marido. Sim, nós somos igreja, somos o quê? Nós somos a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. Então eu tomei essa palavra para mim, uma promessa, que fazia com que eu não ficasse alimentando o quê? Medo. E a igreja saiu da pandemia mais forte do que entramos. Glória a Deus, igreja, para a glória de Deus. Por causa de uma promessa. Você pode não acreditar nisso, mas eu acredito. Eu acredito que a promessa, quando eu li, foi para mim, para a nossa igreja. Era Deus falando, não precisa ter medo. Você não vai ser envergonhado. E não fomos. Nunca Deus deixou faltar nada. Pode dar um brado de vitória em nome de Jesus, igreja. Louvado seja Deus. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Quem tem uma promessa, meu irmão, nada para essa pessoa. Quem crê e se apoia na promessa de Deus e em Deus. Glória a Deus, igreja. Amados, hoje pela manhã, no culto aqui que eu realizei, 8 horas da manhã, eu li a minha segunda promessa. Forte. Confirmando a primeira. Algumas pessoas já me contactaram falando, poxa, bicho, Deus confirmou meu coração. O que eu li semana passada com o que eu li hoje. Todos receberam um envelopinho desse fechado, quarta-feira da promessa. E você vai ler o versículo que está aí dentro. Se você crê que a promessa é para você, olhem todos para mim aqui, não abrem ainda não, por favor. Ouçam. Você tem que ler e entender o que Deus está falando. De repente uma palavra, Deus te encorajando para fazer alguma coisa. De repente uma palavra, Deus falando para você se humilhar e ter mais comunhão com Ele, porque Ele vai entregar algo para você. De repente uma palavra, Deus te exortando para algum comportamento você mudar, porque Ele tem alguma coisa para fazer na sua vida. Leia com atenção. De repente Deus está exigindo de você perseverança, quando você de repente estava pensando em desistir de alguma coisa. Não sei. Talvez Deus está dizendo, não temas porque eu sou com você, eu vou segurar na tua mão, vamos junto. Se você não tiver, se você diz, bicho, não estive aqui semana passada, nem sei desse propósito, e eu queria pegar agora, para eu ler também. Se alguém quiser, o servo de Deus está passando, vai entregar agora para você. Aí você pega e abre. Todos que já têm, pode abrir aí e ler. Em nome de Jesus, há uma promessa aí para você. Leia aí a promessa que Deus te deu. Eu creio nos planos de Deus. Eu creio nas promessas que Ele tem para mim. O mundo pode até duvidar. No tempo do Senhor, tudo vai se cumprir. Se cumpriu na vida de José, no tempo de quem? Do Senhor. No tempo de Deus vai se cumprir na sua vida. Amém, igreja? Alguém não tem? Eu gostaria de pegar para você ler agora. Quem leu e crê no que você leu aí agora? Sério, quem crê? Em nome de verdade, diga eu creio. Diga eu tomo posse em nome de Jesus. Talvez você diga, bicho, não entendi totalmente. Querendo perguntar depois a um dos servos, a mim, os pastores, os obreiros. À vontade, os voluntários.
Mas toma posse para você, que é uma palavra de Deus para você. Eu vou fazer o seguinte, eu vou orar com você em cima dessa promessa. Mas se você quiser, hoje é segunda, quarta-feira. Se você quiser, eu queria que você já pegasse a próxima. Eu já peguei a minha próxima. Para quarta-feira que vem, vou abrir somente quarta-feira aqui na igreja, como fiz hoje pela manhã. Leva com você, não perde. Não perde. A senhora que tem 3, 4, 5 bolsas, veja em qual vai botar. Amém? Sério, porque botei naquela bolsa e no dia vem com outra para a igreja, esqueceu em casa. Então, vê, põe em algum lugar. Eu deixo dentro da minha Bíblia aqui, porque eu sempre trago a minha Bíblia, sempre estou lendo a minha Bíblia. Amém? Então, eu sempre vou trazer mesmo, está aqui, não tem como esquecer ou perder. Então, leva a sério. Ei, leva a sério, igreja. Leva a sério. Eu fico triste, sabia? Quando eu percebo que tem pessoa que não está nem aí. Amém, é ela com Deus, não tem problema. Mas eu creio. E eu dei o meu testemunho aqui para você. Eu dei o meu testemunho para você. Ou não vale o testemunho? Vale ou não vale? Uma promessa que eu me apoiei. O Senhor falou para eu não ter medo. O Senhor falou que eu não seria envergonhado. E não fui. E a igreja não foi envergonhada. Deus honrou e continua honrando até hoje. E vai honrar sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Sempre vai honrar. Sempre vai honrar. E ó, sem forçar nada. Quem já vem aqui na igreja há um tempo, você sabe disso. Sem forçar. Sem ficar aqui criando coisas para você dar dinheiro para a igreja. É na palavra. O dízimo, a oferta. Quer fazer um sacrifício voluntário seu para Deus. Amém, graças a Deus. É de Deus mesmo, é Jesus, à frente, abençoando. Amém, igreja? Então, se você quiser, pega em nome de Jesus, já a outra, guarda com você, e eu vou orar em nome de Jesus. Nós vamos orar em cima dessa promessa. José tinha uma promessa, foi até o fim, não se corrompeu. Há uma promessa para nós. E lembra do início da mensagem? Nada invalida o quê? A promessa de Deus, nem mesmo a lei de Deus, nem a lei invalida a promessa. Não vão ser circunstâncias, pessoas ou leis do mundo que vão invalidar as promessas de Deus para mim e para você, jamais. Amém? Em nome de Jesus. Quem quiser, os servos de Deus estão passando, toma posse aí, por favor, em nome de Jesus. E quarta-feira que vem, faça sol, chuva, frio, calor, vento, tempestade, guerra aí na amarela, na vermelha, não sei, tá uma guerra danada aí, vamos estar juntos aqui, em nome de Jesus, para a glória de Deus, amém? Amém, isso. Alguém falta pegar ainda? Mais aqui no meio, não tem mais aqui não? Tem aí? Aqui no meio tem um monte de gente faltando aí. Isso. Nessa aqui do meio aqui, ó. É isso. Ali mais atrás ali. Dê ali para a Isabela ali. Pegou o carro? Não? Ali para os dois. É isso. Mais ali atrás. Isso. Todos pegaram já? Fechou? Alguém quer levar para convidar alguém? Para convidar alguém, um amigo, um parente, um vizinho? Bicho, vou trazer uma pessoa comigo aqui semana que vem. Então faz isso, leva lá. Traz a pessoa aqui com você, alguém que você sabe que precisa de uma palavra, de uma promessa de Deus para a sua vida. Quantos querem levar? Para convidar alguém, trazer alguém aqui com você semana que vem, você toma posse aí. Amém. Não perde, hein? Essa que você vai abrir semana que vem, nem essa que você pegou hoje. Se você crê na promessa que você leu hoje para a sua vida e na palavra que você ouviu, levante suas mãos, vamos orar, Pai, que